Yes! Oi, gente, a gente teve algumas questões técnicas. E sabe aquele negócio do use o filtro solar do Pedro Bial, que ele dá aquela dica? Então, faça isso, mas na internet, use o fone de ouvido. Não é use o filtro solar, é use o fone de ouvido. Vamos lá, então. Eu vou falar com o nosso querido Amir, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que o fone eu mudo pro Instagram dele, mas eu acho que agora vai. Opa! Aê! Tudo Aê, junto, agora estamos aqui perfeito! Sim! com um fone de ouvido agora. Viu? Eu te falei. Agora eu vou colocar obrigatório nas lives. É, porque de repente tem essa questão do retorno do áudio, né? É que eu vou ser Sim, sincero, eu acompanho muitas lives, né, de pessoas que fazem live em dupla, e eu não lembro de ter visto todo mundo usar fone de ouvido, né? sim. Porque, vou dar um exemplo, eu acompanho muito o Érico Rocha, que ele faz todo dia, né? Ele faz live chamando a galera, e tipo, ele não fala para as pessoas usarem o fone, pelo menos até onde eu sei. Eu não sei, né? De qualquer forma, estamos numa influência de Mercúrio retrógrado para rever todas as comunicações. Eu Uhum. não gosto de fone de ouvido, mas pelo jeito eu vou ter que arrumar um jeito de usar fone de ouvido. Então, estamos aí. Agora a gente pode começar. Sim, e isso é muito legal. Até a energia da live é o que mais é possível que eu ainda não considerei. E isso é um convite para o que mais, né? Será que plano A, plano B, plano C, sabe aquelas coisas todas? Se não for por aqui, que é como eu acreditei, quais outros caminhos existem? Então, acho que, né, é um jeito bem simbólico da gente poder considerar outras coisas, né? Com fone, sem fone, em um lugar aberto, em um Sim, lugar fechado. Então, bora lá, beleza? sim, exatamente. E o se vira nos 30, né? Tipo, aconteceu Sim, um probleminha ali, vamos resolver, vamos arrumar e pronto, o negócio tem que funcionar. sim. Então, Ótimo. estamos pronto, estamos juntos. Tem uma galera aí que já está entrando, ó, a Estrela Brasil já está aí, ó, bom dia. Uhul! Aí, gente, uma das coisas que eu faço, né, de boas-vindas, ser infinito, seja bem-vindo. Nós temos aqui nessa live uns aviãozinhos aqui embaixo. Mande essa live para quem você mais conversa aqui no Instagram, que ele mostra os contatos, né? E tem um coraçãozinho do lado direito. Mandem corações para que a gente saiba. Mande suas perguntas. E aí a gente está aqui conversando sobre cristais, no que mais é possível que você ainda não considerou. Amir, seja bem-vindo. E eu gostaria que Gratidão pelo convite. brevemente, se for possível, você trazer um currículo. Quem é Amir por Amir, né? E assim, me fale também de coisas pessoais, não só profissionais, para que a gente saiba um pouquinho mais de você. Perfeito. Então, se é para ser breve, vamos ser bem breve mesmo. O Amir é um buscador, é um amante da natureza, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal. Gosto muito da natureza, gosto muito do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? De ajudar o ser humano a evoluir como um todo. E hoje, né, na verdade, eu vivo disso, né? Fiz uma transição, vivi aí do mundo de tecnologia da informação, mundo corporativo, empresas. A gente já até falou sobre isso no passado, né? Sim, colegas de trabalho, né? Exatamente. No retorno de Saturno fiz a minha transição, né, fiz a minha mudança de vida completa e hoje realmente eu vivo aí nesse mundo do coaching, da terapia holística, né, aí eu trabalho com várias técnicas como astrologia, tarô, a terapia tântrica, os cristais que a gente vai falar hoje, xamanismo e assim, o que mais, né, puder vir aí, tudo que ajude o ser humano a evoluir, a crescer, a voltar ao contato com a natureza. Então, acho que foi bem breve, né? Se tiver mais alguma dúvida também a gente pode falar. Mas, pessoalmente, eu falo, eu sou uma pessoa que ama a natureza, que ama os animais, inclusive, né? Tem uma ligação muito forte com os animais, com as plantas, com os cristais, e que busca levar essa mensagem para as pessoas, né? Essa reconexão com a natureza, que é isso que realmente traz a cura, né? Ajuda a gente a curar vários males que a gente vê por aí hoje em dia. Ai, que maravilhoso. Uma pergunta também que eu gostaria, o que mais me intrigou, que me trouxe, né, a você para fazer essa live de todas as ferramentas que você tem, eu vejo você falar bastante de cristal. Então, eu gostaria de saber por quê? Por que os cristais, em meio de tantas coisas, você fala, é cristal, tô dando um curso de cristal. Então, o que que é isso? Porque de todas elas, o cristal foi o seu escolhido nesse momento, né? Tá.
Bom, basicamente porque, primeiro, né, essa questão de dar volta à natureza, então os cristais eles são presentes da Mãe Terra, eles são realmente dádivas que a Mãe Terra deixou para a gente. Como eu trabalho com o xamanismo, eu trabalho com essa pesquisa da espiritualidade antiga, né, teosofia, todos os povos antigos utilizavam muito dos cristais, né? Cada um tem uma energia, cada um tem uma medicina. Se você for pegar, inclusive, as grandes religiões também vão falar sobre os cristais, eles utilizam. E que esse conhecimento foi meio que esquecido, por quê? Porque o ser humano ele foi partindo para uma coisa muito mental, uma coisa muito racional, Hum, né, do hemisfério esquerdo do cérebro, e se afastou dessa parte mais da conexão com a natureza. Então, por que os cristais? Porque os cristais eles ajudam demais, né, eles ajudam muito, e eles são totalmente disponíveis aí para todo mundo. Né, como eu falei, eles são presentes da Mãe Terra, onde eu moro aqui, eu moro em Mariporã, é um lugar que tem ainda uma natureza disponível, e se você for andar pelas estradas de terra, pela natureza que tem aqui, e ficar olhando para o chão, né, você vai encontrar, você vai tropeçar em diversos cristais, né, que você poderia pedir licença ali para a Mãe Natureza, pegar ele ali na terra e começar a utilizar ele para você. Né? E, obviamente, a gente tem muitos e muitos cristais que podem ser utilizados e que são encontrados facilmente. É algo barato, né? Então, assim, é um tipo de cura, é um tipo de energia que o custo é baixo, então dá para todo mundo ter, não agride a natureza no sentido de você vai estar poluindo, vai estar fazendo coisas, e também é uma coisa que, tipo, você comprou uma vez, fica até para os seus ancestrais, né? Tipo, é uma coisa que ele não se desfaz. dura, Então, né? dura demais, porque, inclusive, dentro do xamanismo, né, os cristais são chamados de polvo de pedra. Então, assim, a gente já parte do pressuposto que eles são uma consciência, eles são um povo também, então, assim, merecem todo o respeito, eles merecem toda a troca, toda a troca que a gente tem com eles. E por ser o povo de pedra, né, eles são também considerados o povo mais antigo aqui da Terra. Então, assim, os xamãs, eles já sabiam que dentro de um cristal existem segredos aí, né, existem a história da Terra, né, desde a criação da Terra. Inclusive, tem cristais que vêm do espaço, né, então trazendo até essa energia de fora aqui do ambiente da Terra. Tem muitos cristais que foram, né, trazidos aqui por meteoros e assim por diante. E o que acontece? Até a ciência sabe isso, né? Até a ciência sabe que se você estudar os cristais, você consegue entender o histórico da Terra, o histórico daquele local. Então, assim, é uma conexão de sabedoria, né? Eles trazem muita sabedoria, e é uma forma também de você ter a natureza perto de você. Né? Então, a coisa que eu diria assim, você até não precisaria ter cristais se você morasse num ambiente de natureza, pudesse todos os dias estar ali, sentado numa rocha, perto de árvores, de rios, de cachoeira. Mas o ser humano hoje, né, dentro das cidades, se afastou tanto da natureza que ele precisa de meios de colocar a natureza próximo dele, né, para não se afastar tanto. Então, por exemplo, eu estou aqui com alguns pingentes de cristal, né, que Uhum. estão aqui comigo, e que só de olhar para essa pedra, né, por esse ser da natureza, eu já me lembro, já me conecto, né, com essa energia da mãe terra, da natureza. Então, por que os cristais? Porque eles são muito fáceis de utilizar. Né? Claro que tem outras ferramentas que também são muito boas, que eu também trabalho, por exemplo, os florais. Né? Adoro os florais, óleos essenciais, adoro óleos essenciais, só que assim, em termos de custo, né, em termos de praticidade, acho que ninguém ganha dos cristais, porque você compra uma pedrinha ali de R$ 3, né, que você não vai gastar mais nada, né, R$ 3 e acabou para o resto da sua vida, e fica para os descendentes, né, como foi falado aqui, e ela pode te ajudar no dia a dia. Né? E floral é maravilhoso, mas você vai comprar um vidro de floral e você vai usar por 21 dias ali, depois você vai ter que comprar de novo. Né? Óleo essencial também é maravilhoso, mas você vai ter que comprar óleo essencial, ele vai acabar, você vai ter que comprar de novo. Então o cristal ele é uma forma de você ter uma cura energética, uma cura, né, diversos usos, né, não só na cura, na terapia, mas na magia, nas mentalizações, e que é tipo totalmente acessível para todo mundo. Né? Tanto que aí você falou, né, porque eu estou dando curso de cristais, uma das coisas que eu escolhi, mas dentro do curso de cristais eu já tenho falado de várias outras medicinas também, várias outras técnicas, né? Mas no curso de cristais eu procuro colocar aqueles cristais mais disponíveis aqui no nosso mercado, mais fáceis de achar e com custo mais, né, acessível. Então também eu entendo que não adianta a gente colocar, por exemplo, um diamante, né, que no diamante ele é maravilhoso, é uma pedra incrível. Só que quem que vai poder ter um diamante aí para você poder usar terapeuticamente? Não é tão acessível.
Ó, a Jussi colocou aqui, na casa da minha avó, no interior do Rio Grande do Sul, foi construída com algumas ametistas, uma delícia, eu imagino, né? Imagina, porque no Rio Grande do Sul tem muita ametista, né? Muito abundante, ó, cruzinha de ametista ali. Falei dela hoje no grupo do Telegram, para se conectar a Netuno, a espiritualidade. Então eu diria que, resumindo, por que os cristais? Porque eles ajudam muito, né? E eles são uma forma extremamente acessível de todo mundo poder ter uma cura mais natural, né? Uma vida mais equilibrada, fugindo um pouco de remédios, né? Fugindo um pouco daquelas coisas que são, né, nocivas, né? A gente sabe que qualquer remédio tem um efeito colateral e também vai ter um custo. Então, em vez da pessoa ficar buscando um calmante, né? Em vez da pessoa ficar buscando um remédio que ajude ela a dormir, por exemplo, um remédio que levante ela, né, em termos de libido, né? A gente já sabe que tipo de remédio que é, que inclusive mata pessoas, né? Pode matar. Sim, Ela pode sim. utilizar os cristais, né? E fazer um trabalho, tipo assim, maravilhoso, um trabalho que vai na causa, né? Uma coisa interessante também é que o cristal vai na causa daquela coisa que você está trabalhando. Ele não vai só no sintoma. Ótimo. Só para a gente mediar aqui o bate-papo, uma pergunta que veio bastante. Você falou muito da disponibilidade dos cristais, que ele é barato, ele é fácil. Só que assim, pensa só, eu sou totalmente leiga, quero um cristal. Onde que eu vou para comprar? E como que eu sei que é um cristal? Sabe? Ai, meu Deus, será que aquilo. Como que é isso? Para quem é totalmente Sim, leiga. Que você tá, sugere? tá. Então, assim, o que eu sugeriria de verdade, né, se for possível para vocês, é que vocês vão em lojas confiáveis, né? A melhor forma Ótimo. de alguém que é leigo, alguém que não conhece direito, não comprar algo falso, né? Que isso existe muito no mercado mesmo. Então, eu não tenho nenhum problema em falar que eu recomendo a loja, né, da Angélica Lisante, que foi a minha professora no curso de litoterapia. Ela tem tanto a loja Uhum, física lá no em Santo Amaro, quanto a loja online. Então, assim, uhum. esse é um lugar que eu falaria, você pode comprar as pedras tranquilamente, porque ela não vende nenhuma pedra falsa, tingida, feita em laboratório, queimada e assim por diante. Uhum, Mas em qualquer lugar você pode encontrar cristais, né? Então o uhum, que que eu diria? Tem algumas pegadinhas no mercado, que são as mais comuns, que inclusive eu falo muito no curso. Então, por exemplo, o citrino é uma pedra muito, muito falsificada, né? Porque o citrino em si, o citrino natural, eu estou vendo se eu estou com algum aqui para mostrar, mas eu não estou. Na verdade, o citrino está aqui dentro, tá? Porque eu estou fazendo um elixir, tem dois citrinos aqui dentro, mas vocês não vão conseguir ver direito, né? aham, Mas o citrino é uma pedra que ela é um pouco menos comum do que, por exemplo, a ametista. Então, aqui no Brasil, a ametista é tão disponível, tão abundante que, como falaram aqui nos comentários, tem uma casa construída com ametistas e tranquilo, porque ela sim. é muito abundante essa pedra, né? Então, o que que o pessoal do mercado faz? Eles descobriram que se você colocar ametista no forno, ela fica amarela, e aí eles vendem como citrino. Então essa é a Hum, mais, que diria que é a mais falsificada aí pelo mercado, né? Que tem que tomar um cuidado. Então, se você quer realmente um citrino natural, verdadeiro, não é toda loja que vai ter. E é interessante você perguntar e falar, essa ametista é queimada ou não? Tem vídeo que eu já fiz lá no meu canal do YouTube mostrando a diferença. E não é tão difícil ver a diferença, né? Porque o citrino ele é um cristal de quartzo amarelo. Ele é como se fosse esse cristal aqui, né? Só que amarelo. Então, assim, hum, e quando é a ametista queimada, você vê que ela fica meio esbranquiçada, ela fica com uma energia um pouco diferente, né? Então, esse é o principal. E o que eu diria, assim, para você poder comprar pedras, compre aquelas mais comuns mesmo. Comece com elas. Porque até no curso de cristais eu sempre falo, né? A gente tem alguma, uma certa escadinha dentro da frequência vibracional de cada pedra. Então a gente tem assim pedras que têm uma frequência vibracional média, alta, né, mais tranquilas assim para a gente utilizar e que é por onde todo mundo deveria começar, né? Então, por exemplo, eu tenho um saquinho aqui que é um kitzinho, né, de cristais que você pode montar, você pode fazer hum, com as pedras básicas, né? Então você pode ir, por exemplo, comprar o primeiro, né? Se você for ter um único cristal, você só pode ter um cristal. Qual que você vai ter? É esse aqui, né? Que é o famoso cristal de rocha, cristal translúcido, porque ele é o grande coringa, né? Ele é o coringão aí na nosso mundo cristalino. Então ele é realmente um cristal que todo mundo deveria ter. E se você quiser ter mais, aí você pode pensar, por exemplo, em ter os cristais para os chakras, né? Então você tem ali um, um, um quartzo translúcido que é para o chakra coronário. Você pode ter uma ametista, que também é super comum, não é falsificada,
para o chakra frontal, né? Você pode ter um quartzo azul que também, assim, ele não tende a ser falsificado. O que eu já vi de uma das alunas do curso de cristal é que quando você compra, por exemplo, coisas para fazer pingente, para fazer cristais, para fazer colar e coisa assim, ele pode ser, sim, feito em laboratório. Mas a pedrinha bruta de cristais, que eu não estou criando um quartzo azul aqui, mas imagina que é uma pedra assim, ela tende a ser natural, ela tende a ser, né, e também é uma pedra barata. Né? Você pode ter a duplinha para o coração, né? Todo mundo conhece o quartzo rosa para a parte do amor, né, do coração, e é legal ter o quartzo verde para usar junto. Né? A Bárbara perguntou aqui, deixa eu só ver rapidinho, que é interessante a gente ver os comentários, né? Sim, sim. Deixa eu Eu ia ver. falar isso agora. Ela falou que o cristal de rocha dela trincou. E aí, se ela joga Sim. fora, o que que ela faz? Então, esse é um tema muito comum. Vamos só lembrar que eu parei aqui no chakra cardíaco, depois eu vou descendo. Mas Tá, as pedras quebram mesmo, né? tá. Assim, ela pode quebrar realmente porque a pessoa deixou cair, porque, enfim, aconteceu alguma coisa e vai quebrar normalmente, né? Isso acontece. Claro que tudo tem uma causa, então pode sim ter algo por trás disso. Por que que você deixou cair o cristal? Né? Mas geralmente os cristais eles quebram, por quê? Porque eles absorveram uma energia maior do que aquela que eles conseguem lidar. Porque os cristais, sim, eles são cristais que Hum, ajudam a gente na proteção, eles ajudam a gente, né, com todo esse ambiente, né, toda essa energia. E quando eles absorvem uma energia maior do que aquela que ele consegue lidar, ele pode quebrar sim. Né? Eu já tive cristais, por exemplo, que estouraram no meu bolso. Porque, por exemplo, a uau. turmalina negra, que é essa daqui, né? Essa aqui, obviamente, é bem grandona, eu não ponho ela no bolso, eu deixo ela na frente do computador, né, para bloquear um pouco a energia, né, eletromagnética. Mas eu tinha uma ametista, uma turmalina negra menor que estava no bolso, ela simplesmente esfarelou. Uau. Aí ela falou, É fui a comprar aqui na Bárbara. loja e pegou. Isso. É. Então, ele pode absorver essa energia. Aí o que acontece? Na minha visão, né, e na visão da litoterapia também, se a pedra tiver utilizável ainda, por exemplo, você partiu ela no meio, ela era uma pedra grande e partiu no meio. O que que significa? Que você tem duas pedras. Né? Aí o que Ótimo. você tem que fazer? Faz uma limpeza energética, né? Limpa a pedra direitinho, energiza ela, e você se mantém com duas pedras. Tranquilo. Agora, por exemplo, se é um cristal desse, né, que ele já é lapidado, né, ele já é mexido, ele já tem aí uma questão aí de ter uma forma, e ele quebra, ele pode, primeiro, assim, se desfez a forma, né, pode ter um problema com a energia da forma da pedra. Então, se for uma esfera, se for um coração, se for, enfim, ele pode mexer, né, com a forma. E também tem um conceito do Feng Shui, que a questão é a seguinte: se você vê o cristal quebrado, né, pode ser que o seu inconsciente comece a ficar meio chateado com isso, né, porque ele está ali quebrado. Então, assim, na minha visão se a pedra é utilizar, está utilizável ainda, simplesmente faça uma limpeza energética, né, e continue utilizando. Se você vê que não é, mas não está mais utilizável, por exemplo, porque é uma turmalina que esfarelou, né? Aí o que, que eu diria? Você pode, primeiro, você pode usar o pó de turmalina, porque tem gente que usa o pó da turmalina para fazer algumas magias, algumas coisas, ou você pode, né? E quando a gente fala jogar fora, a gente não joga fora um cristal, porque ele é um irmão, né? Você vai simplesmente deixar ele na natureza. Né? Se por um acaso ele quebrou e ele de repente terminou a missão dele com você, deixa ele na natureza. Então você pode colocar, por exemplo, em um vaso de planta, no seu quintal, no seu jardim, né? E deixa ele ali, as plantas vão adorar, né? E ele vai continuar tendo uma função, mesmo que ele talvez não esteja mais com uma função com você. Então, isso é uma coisa interessante, né? Que foi colocada essa pergunta. Eu sempre falo no curso de cristais sobre a importância da intuição, né, de você sentir o cristal, de você poder se comunicar com ele, de você poder perceber. Então, você vai perceber, se o cristal quebrou, será que ele já quer ir embora? Será que ele quer voltar para a natureza? Será que ele, né, cumpriu a sua missão com você? Ou será que ele ainda tem coisas para fazer com você? Né? Como que a gente percebe? Uma coisa que eu sempre indico todo mundo, né, é a questão da meditação. Né? Então, a meditação ajuda você a sutilizar o seu corpo, ajuda você a acessar outras, né, esferas de sentidos, né? Não só a coisa mais terrena, como olho, olfato, você começa a perceber, ativando o terceiro olho, e você começa a receber mensagens dos cristais. Né? E você pode sim se comunicar com eles. É muito interessante porque às vezes a pessoa pode perguntar, né? Como é que o cristal funciona? Como que ele vai funcionar? Como que ele vai te trazer as coisas? Então imagina que você está com um cristal para prosperidade, né? Muita gente procura isso hoje, enfim. O que que o cristal vai fazer?
ele vai através como se fosse uma telepatia mesmo, a hora que você sutilizar o seu corpo, você entrar no estado de receptividade, ele vai trazer mensagens para você. Né? Então, por exemplo, eu vou dar o citrino que a gente falou, que ele é um cristal muito associado à abundância, à riqueza, né? A você poder, né, se sentir pleno no universo, né? Se sentir realmente filho do Criador que te traz todas as bênçãos e assim por diante. Então a gente sabe que quando a pessoa não tem prosperidade é porque dentro dela tem uma crença inconsciente, né? Uma crença limitante que impede ela de atingir aí a prosperidade. E o citrino ele pode te ajudar no sentido que você esteja receptiva àquele cristal, senta para meditar com aquele cristal e ele vai começar a emanar em você sentimentos e pensamentos de abundância. Então você começa a trocar o seu padrão mental de escassez e de medo e de não vou conseguir, não vai dar certo, assim por diante, para um padrão mental de eu posso tudo, eu mereço, né? Essa questão do merecimento é muito importante. Então o cristal ele fala com a gente. Então, terminando de responder a questão de se a pedra quebrou ou não, senta com a pedra, né, e pergunta, pede para sua intuição, pede para se conectar com a pedra. Será que ela terminou a missão comigo? E aí, se ela terminou a missão comigo, eu vou devolvê-la à natureza, não jogar fora. A gente não fala sobre jogar fora um cristal, a gente fala em se devolver ele para a natureza, ou ela pode continuar comigo e continuar o trabalho. Maravilha, eu achei muito legal isso que você falou, de a gente usar o nosso saber, né? De a gente Sim, perguntar para o cristal. Então é algo interior mesmo, né? Da gente se conectar. Será que eu faço? Será que eu não faço? Pergunta para você mesmo, conversa, né, com o cristal. Então eu achei isso bem bacana. Aproveitando aqui o que as pessoas estão perguntando, a Josimara perguntou se ela precisa programar cada cristal ou pode ser tudo de uma vez. E o que que é isso de programar? Quais são as coisas que são possíveis com os cristais? tá. Então, essa questão de programar é bem interessante, porque tem algumas linhas que a gente pode pensar, né? Que é o seguinte. Bom, você está acompanhando os comentários aí, né? Tô Vou ler o acompanhando, comentário. pode ficar tranquilo que eu te Perfeito, passo. perfeito. Então, assim, o cristal em si, ele já traz uma medicina, ele já traz um segredo, né, que a gente fala. Por exemplo, na Kabbalah, que é uma das linhas que eu sigo, fala que Deus colocou um segredo, né, em cada cristal. No xamanismo, se fala que cada cristal tem uma medicina. Então, o cristal em si, ele já tem como se fosse uma programação da mãe natureza. Né? Então, qual seria essa programação? Então, se você pegar, por exemplo, né, essa daqui, que é super conhecida, né, a, a pirita, né, que é chamada de ouro de tolo, ela tem uma programação nela de abundância financeira, de estrutura financeira, né, de você poder ter energia para poder criar, porque ela do plexo solar ela traz a energia do elemento fogo. Então, ela já tem em si uma programação. Né? Agora, o que acontece? O que seria a programação que a gente faz? Primeiro que, quando a gente fala em programação, por exemplo, esse é o cristal mais programável. Né? Tanto que uma das palavras-chave dele é a programabilidade. Então, literalmente, como um programa de computador, né? Porque inclusive os computadores, os celulares, isso que a gente está usando aqui, utiliza cristal de quartzo. Né? Eles precisam Olha disso que para ter legal. memória, para ter. Eles utilizam o silício, né? Não é à toa que nos Estados Unidos, né, as empresas de TI, que a gente, né, conheceu aí bem de perto, ficam no Vale do Silício. E aí, por que é o Vale do Silício? Porque isso aqui é dióxido de silício. Isso aqui é matéria-prima para todos esses eletrônicos. Então você pode programar para. Aí esse aqui é um que você programaria para aquilo que você quiser. Então, por exemplo, eu acho que perguntaram aqui sobre um cristal para foco. Você pode Sim, foi ela programar esse também, a cristal, Josimara. Uhum. exatamente. Você pode programar esse cristal de quartzo para te ajudar a ter foco. Né? E aí você faz uma programação. Como que é a programação? Também tem que vir do seu coração, mas basicamente, algumas formas. Você pode colocar no seu terceiro olho e emanar aquilo que você quer, visualizar aquilo que você quer para o cristal. Você pode verbalizar, né, aquilo que você quer. Você pode, enfim, soprar nele. Né? A gente tem essa questão do sopro, que é a vida, né, o sopro da vida. Você sopra e vai ativando ele. Então você Hum. pode colocar o que você quiser. Então, assim, esse é o mais programável. Mas também todos os outros, o que eu gostaria de dizer? O cristal, a gente pode chamar ele como tudo na magia, tá? Como tudo. Então, isso vale para tarô, isso vale para astrologia, isso vale para tudo. Tudo são considerados muletas. Né? Por que muletas? Porque, Ótimo. na verdade, a força maior está na nossa mente. É a nossa mente que cria tudo. Isso, no curso, eu falo sobre as leis herméticas. Então, a primeira lei hermética é a lei do mentalismo.
né? Sim. Que a gente cria tudo com a mente. Só que o que acontece? A nossa mente ela é meio fraca, né? Ela não está tão fortalecida, tão treinada, porque se a nossa mente fosse fortalecida, né? É aquela coisa, você deseja e você cria ali na hora. Então, Uhum. como a gente está nessa coisa do tipo, a gente esqueceu que é criador também, né? A gente, por exemplo, vários mestres, né? Eu sigo várias linhas e eles falam, né? Tipo, por exemplo, Sai Baba fala muito, né? Eu sou Deus e você também é Deus. Só que eu Sim. sei disso e você não, né? Buda Ótimo. falava, eu sou Buda, né? E você também é Buda, mas você não sabe disso. O Jesus falava, você pode criar tudo isso que eu criei e muito mais. Como as pessoas se afastaram desse poder, né, dessa fonte divina de cocriação, né, que a gente também pode criar, a gente tem as coisas hoje em dia que podem ajudar a gente a potencializar a nossa mente. Então o cristal ele seria uma muleta, né, no sentido que ele vai, ele vai agir junto com você como um parceiro para ajudar com que sua mente crie. Né? Uhum. Então, o que você poderia programar, por exemplo? Você não precisa do cristal. Tá? Você pode dizer, eu sou uma pessoa criativa, por exemplo, as pessoas hoje utilizam muito a questão das afirmações, né? Que você usa Uhum. afirmações, programação mental PNL trabalha muito com isso, assim por diante. Mas você pode potencializar isso com o cristal. Então, por exemplo, que cristal que pode ajudar na criatividade? Por exemplo, um lápis lazuli, uma cornalina. Né? Você pode pegar esse cristal e a programação seria o quê? Seria você programar, eu sou uma pessoa criativa, eu ativo o potencial criativo em mim, isso usando o cristal, colocando no seu chakra, tendo ele perto de você. Então, isso é uma forma de programação. Agora, uma forma de programação universal, que isso vale tanto para as ervas, vale para, por exemplo, um óleo essencial, vale para tudo na magia, né? Que seria você despertar o poder oculto, né, daquele cristal, que também nada mais é do que você estar potencializando a sua mente. Então você pode pegar um cristal e pedir, né, para aquilo que você acredita, né, em termos de espiritualidade, de força maior, né, e pedir para ativar os poderes ocultos dessa pedra. E de preferência, isso é uma coisa muito interessante para a gente poder trabalhar, é que essa pedra traga o melhor dela para todo mundo, né, para todo mundo que está em volta, porque uma das coisas que a gente tem que entender com os cristais é que eles são uma energia da natureza, são presentes da natureza, mas não são nossos, né? Eles estão com a gente determinado tempo, a gente vai embora desse plano e eles vão continuar aqui e vão passando por outras pessoas. Então é sempre interessante que quando você esteja com o cristal, você está usando ele, você sempre programe ele para trazer o melhor, para trazer toda a medicina dele para todo mundo que está em volta. Né? Porque o potencial dele é inesgotável, né? Ele não vai perder energia porque ele está mandando para uma outra pessoa, coisa do tipo. Então, assim, essa é a melhor forma de você poder ativar os cristais. Primeiro, você, se for uma coisa muito específica, você pode utilizar o quartzo, né, translúcido, porque ele é totalmente programável para qualquer coisa, né? Se você quiser potencializar algum tema específico, por exemplo, de prosperidade, você pode emanar na sua mente afirmações de prosperidade, aquilo que você quer relacionado à prosperidade, com o cristal relacionado à prosperidade. Se for saúde, cristais que trazem energia da saúde. Se for amor, cristais que trazem amor. E lembra de sempre pedir para trazer o poder oculto do cristal e que ele beneficie todo mundo, né? O máximo de pessoas possíveis, e não só você. Isso é um Que tema importante. maravilha, maravilha. É, a Sullivan, né? Ela mencionou aqui que é um fato que os cristais acalmam, melhoram a nossa energia e modificam a energia do ambiente. E aí, pegando esse gancho da Sullivan do melhorar a energia do ambiente, a Sandra ela perguntou que o citrino a gente coloca no canto esquerdo da casa, mais afastado da porta de entrada. É isso? E aí eu queria saber se é isso. E como que você vê essa relação dos cristais e o ambiente? Se tem realmente esse lugar específico, ou se de novo a gente entra no nosso saber, pergunta para o cristal e posiciona, ou se você tem alguma dica, ó, esse cristal é legal para isso, para aquilo, ou se não, por exemplo, o quarto que eu vou dormir, tem algum que não pode ir ou que pode? Então, qual que é essa relação dos cristais e o ambiente é, que você percebe? Perfeito. Então, aí a gente entra numa outra linha de conhecimento, né, também Aham, milenar, que é o Feng Shui. Né? ótimo. Tanto que no curso eu dou, né, os princípios ali do Feng Shui, e o que foi citado aqui é realmente uma questão do Feng Shui, porque esse seria dentro do Bagua,
né, que seria o mapeamento da sua casa, do seu ambiente, esse seria o local da prosperidade, né, da abundância. Então, obviamente, isso Legal. sim é muito recomendado você, nesse local, você colocar um cristal que traga a prosperidade financeira. Então, pode ser um citrino, pode ser uma pirita, pode ser um quartzo verde, pode ser uma jade, pode ser vários cristais que ativem, né, o poder ali da prosperidade naquele canto. Quanto a escolher os cristais, então a gente tem várias opções, né? Porque se você seguir o Feng Shui, eu falo sobre o Feng Shui no curso, por exemplo, você vai pegar o Uhum. Baguá, e aí dentro do Baguá tem ali as respectivas áreas, então, por exemplo, a área da família, a área da amizade, a área do amor, a área da criatividade. E aí o que que você faria? Você colocaria um cristal, né? Ou alguns cristais relativos àquela energia. Então, por exemplo, numa área da saúde, você poderia colocar um cristal ali que vai representar a saúde, como o quartzo verde, uma malaquita, né, uma cianita verde, que esses cristais eles vão trazer essa energia, potencializando o ambiente. Agora, obviamente, às vezes a pessoa não tem essa coisa tão específica de fazer um baguá, né, de você poder Aham. mapear toda a sua casa. Se a pessoa de repente mora com alguém, ela vai fazer só no ambiente dela, por exemplo, no quarto dela. Então pode ser uma coisa que o Feng Shui é maravilhoso, eu dou os princípios dele, mas você não precisa seguir estritamente só o que o Feng Shui fala. Você pode Uhum. justamente utilizar o seu conhecimento e a sua intuição. Então, por exemplo, quarto de dormir, né? O que que você quer nesse quarto, né? Então, o Hum. quarto de dormir, geralmente, a gente vai lá para dormir. Então, o que que você colocaria ali? O ideal é você colocar pedras que trazem essa energia da calma, da tranquilidade, né? Para melhorar o seu sono, para induzir o sono, né? Em vez de você colocar uma pedra que de repente pode trazer mais energia, né? Trazer uma coisa muito elétrica, por exemplo. Então, por exemplo, uma pedra vermelha para você dormir, embora isso dependa de pessoa para pessoa, depende do que está acontecendo ali na vida dela, mas o que acontece? Tem alguns livros que falam que você dorme bem com uma granada. A granada é uma pedra vermelha, bem vermelha. Uhum. E tem gente que, na verdade, a granada, por ser muito vermelha, por trazer muita vitalidade, muita energia, pode meio que atrapalhar o sono dela. Então, o que seria Ótimo. interessante? Para quem gosta do Feng Shui, por exemplo, a pessoa que citou, provavelmente ela conhece, você pode usar todo o posicionamento do Bagua e ir colocando os cristais relativos a cada área. Isso é bem interessante. Eu falo sobre isso no curso, inclusive. Mas você pode realmente, assim, escolher o seu ambiente e falar que cristal que é bom para esse ambiente. Então, por exemplo, o quarto de dormir, pode colocar um quartzo azul, uma água marinha, uma raulita, uma dolomita branca. São pedras que vão ajudar na calma, né? Agora, se você está doente, se você está precisando de energia, você pode colocar lá um quartzo verde, uma malaquita, que vão ajudar você a se recuperar nessa energia. Se é no seu ambiente de trabalho, né, você pode colocar ali cristais que ajudem no foco, na criatividade, naquilo que você precisa. Então, por exemplo, perguntaram pedra para o foco, uma sodalita, né, que eu estou com uma aqui, estou com algumas aqui na verdade, né? Sodalita é essa pedra azul, que vai ativar o terceiro olho, a energia do índigo, né? Então te ajuda no foco, te ajuda na concentração. Você pode ter uma pedra de criatividade, como uma cornalina, que é laranja, ou como uma calcita laranja, que vai ajudar a você criar. Se você trabalha em um ambiente pesado, né? Isso já vi várias pessoas, vários clientes falando sobre isso, que você está ali e você vê que aquele ambiente é pesado, é complicado. Você pode colocar pedras de proteção ali, né, na sua mesa, na sua baia, no seu lugar, enfim, que vão te ajudar realmente a absorver um pouco, né? A pedra vai te ajudar a lidar com aquelas energias, né, tensas ali do local. Se é, por exemplo, uma coisa muito interessante, né? O Feng Shui trabalha com isso e nos cristais a gente trabalha muito também as portas de casa, né? Porque a porta é uma das coisas mais importantes da casa, porque ela é entrada e saída de energia. Desde a Uhum. antiguidade, os antigos tinham esse cuidado. Inclusive tem um ritual na magia, né, que se fala que é a donzela da porta, a donzela que cuida, que são como se fosse um espírito mesmo, que cuida ali daquela entrada. Quando a gente fala do Feng Shui, no Feng Shui se coloca lá o Baguá, né, para poder proteger também. Na Kabbalah se coloca a mezuzá, vários símbolos, enfim. E você pode utilizar cristais também para proteger a entrada da sua casa, né, para você realmente garantir que só vão entrar as energias que são bem-vindas, não aquelas que vão atrapalhar a energia da casa. E o Feng Shui ele mostra isso, né? Se você mora muito perto de delegacia, hospital, igreja, bares, esses ambientes que podem ser muito conturbados, né, que tem uma energia ali que as pessoas vão reclamar, que as pessoas vão com sofrimento, assim por diante, essa energia fica rodeando ali o ambiente e, obviamente, se ela perceber a sua casa, ela vai entrar, se instalar ali e vai começar a trazer muita coisa. Então,
Por exemplo, você pode deixar ter uma duplinha bem interessante. Por sorte, eu estou com uma delas aqui, não estou com as duas, mas a vassoura de bruxa, a cianita preta, né? É uma pedra bem interessante para colocar na porta de casa, no lado esquerdo. E a parceira dela, a irmã dela, que é a cianita azul, que é a espada de Miguel, ficando do lado direito, de preferência em cima, se você puder, ou deixa ali do lado direito, né? Ou se você não consegue deixar do lado direito ou esquerdo, deixa ali na porta e programa ela para realmente proteger tudo, né? Pode colocar uma turmalina preta, pode colocar um quartzo fumê, né, que são, ou uma ametista para ir transmutando aquela energia que entra. Esse é um tema interessante, né? Depois você já me fala se tem mais perguntas aí, mas com relação à programação, como as pedras elas têm algumas pedras que fazem várias ações, a programação também envolve isso, né? Então, por exemplo, a ametista ela tem essa Legal. questão de transmutar energia. Então você pode Uhum. colocar uma drusa de ametista na porta da sua casa e programar ela e pedir para ela que ela transmute qualquer energia negativa, qualquer energia densa que tenta entrar ali. Mas também você pode colocar uma drusa de ametista, por exemplo, na sua sala, no ambiente ali de família, e programe ela para trazer paz, harmonia, espiritualidade para aquele ambiente. Então, também cada pedra que você for colocar em cada local, você vai poder ir realmente programando ela dessa forma, né? Ela já tem uma medicina que ela traz e você vai direcionando especificamente aquilo que você quer naquele ambiente ou naquela situação e assim por diante. Muito bom. A gente está já há alguns minutos aqui conversando e eu queria saber, principalmente sobre. A gente falou bastante sobre autoconhecimento, né? Teve questões de espiritualidade, mas como que os cristais eles funcionam na terapia e na magia? Certo, Como que é isso, né? Eu queria que perfeito. você falasse mais a respeito. Perfeito. E aí eu não esqueci, agora a gente volta então, porque a gente estava descendo os chakras, né? Porque isso tem a ver Sim. com essa parte da terapia e da magia também. Então, Uhum. numa terapia, na litoterapia, o que é a litoterapia? Seria a terapia com cristais. Então, Ótimo. basicamente, né, numa sessão de litoterapia, a pessoa deita, né, é feita uma mandala, né, uma estrela de 6 pontas, né, um hexagrama com cristais, é ativada essa mandala, ela fica dentro desse mandala e vão sendo colocados cristais, né, em pontos específicos do corpo. Então, na litoterapia, você pode colocar cristal em várias partes do corpo. São muitos cristais, realmente. A pessoa fica ali embaixo de vários, né, cristais. Mas que todo mundo poderia fazer em casa, por exemplo, se ela tiver um saquinho como esse, né, que tem ali as pedras para cada chakra, você pode, você mesmo, na sua casa, deitar, relaxar, entrar no ambiente de relaxamento, acender um incenso, colocar uma música, um mantra calmante, alguma coisa assim, e você ir colocando as pedras em cima dos seus chakras. Então, em termos de terapia, o que a pedra vai fazer? A pedra ela vai, primeiro, equilibrar o chakra, limpar o chakra. A gente limpa os chakras com os cristais, né? Então tem pedra especificamente que limpa, tem o laser, né, que eu utilizo que limpa também. Então é feita uma limpeza nos chakras e é feita a energização. Então quando você coloca uma pedra, que ela tem uma ressonância com aquele chakra, e aqui a gente usa o sistema de cores, né, que todo mundo deve conhecer. Eu sei que tem alguns diferentes, né, porque isso depende de cada linha, né, por exemplo, o budismo tântrico tem umas cores um pouco diferentes, mas a gente usa aqui aquela, né, mais padrão que todo mundo conhece, que é, por exemplo, na base da coluna você vai colocar uma pedra vermelha ou preta, que é o chakra básico. Então, por exemplo, uma pedra como uma turmalina negra, um quartzo fumê, né, um jaspe vermelho, são pedras que vão energizar aquele chakra. Então, o que acontece? Quando a gente fala em terapia, todas as doenças, elas têm um fundo psicoemocional e espiritual também. Então, eu explico bem isso no curso, que a gente tem os corpos, né, os planos sutis, e esse corpo aqui é o corpo denso, né, o corpo de, como eu posso dizer, dessa parte física, que ele simplesmente ele vai recebendo toda aquela coisa que vem descendo nos corpos sutis. Isso também é fato, acho que qualquer médico hoje vai saber disso, porque, por exemplo, um estresse crônico, né, uma pessoa com uma mente desgovernada, uma mente, né, perturbada, um emocional perturbado, vai somatizar doença no corpo. Né? E por isso que a litoterapia ela tem uma certa união com a parte da linguagem do corpo, que eu também fiz a formação de linguagem do corpo, metafísica da saúde, né, toda essa parte que vai fazer uma relação entre doenças e a parte psicoemocional. Então, quando você coloca um cristal no chakra, ele tende a ir equilibrando aquele chakra e tende a ir trabalhando na causa da doença.
Então, eu diria que a litoterapia, se você está num padrão de doença já muito denso, pode ser que você precise de um apoio físico, né, numa coisa de alguma coisa mais terrena. Eu Uhum. particularmente, né, como eu evito ao máximo remédios e coisas do tipo, eu prefiro os fitoterápicos, né, uma coisa que tem sim um princípio ativo, né, que vai entrar no seu corpo e vai, sei lá, combater aquela coisa que está ali. Mas as pedras elas vão atuando na fonte, na causa. Primeiro para quê? Para acelerar a cura, né, então ela vai acelerar o processo de cura e vai fazer com que aquela doença não volte. Porque é aquela coisa, se a pessoa fica tomando remédio a vida inteira, remediando algo e tratando só o sintoma, aquela doença ela vai continuar, porque ela é uma expressão de algo que está ali, de um sistema de crença, de alguma coisa que está dentro dela, que está ali tentando falar alguma coisa, como ela não está ouvindo, a forma que o corpo encontrou de falar é expressar somaticamente. Então, assim, Sim. quando a coisa começa a doer, né, ela vai realmente ter que agir. Então as pedras elas vão principalmente atuar nos chakras, né, fazendo esse Uhum. equilíbrio dos chakras. E aí, quando você vai estudar cada chakra, vai ter a ver com uma série de partes do corpo, né, e uma série de doenças relativas a cada um deles. Né? Então, por exemplo, toda a parte de doenças, né, da parte dos órgãos sexuais e genitais tem a ver com o chakra básico e com o chakra sexual, esses dois primeiros chakras. Toda a parte digestiva, né, vai ter a ver com o chakra do plexo solar. Toda a parte respiratória, toda a parte, de repente, né, até de tristeza, de depressão, vai ter a ver com o cardíaco. Toda a Uhum. parte aqui de laringe, né, toda a parte de fala, de escuta, vai ter a ver com o chakra da garganta, o vishuddha. Toda a parte de cabeça, né, seja dor de cabeça, seja a pessoa, essa coisa da pessoa, esses maus que tem hoje, né, Alzheimer, essa coisa toda, vai ter a ver com a Ajna Chakra e acaba tendo a ver também com o Sahasrara, que seria o chakra coronário. Então as pedras elas vão atuando na causa. Né? Por isso que é muito interessante também quando a pessoa está usando um cristal, ela também está passando por um processo de autoconhecimento. Porque a tendência é o cristal ir trazendo conteúdos para ela trabalhar. E aí é interessante que ela trabalhe aquilo. Né? Que Não fique legal. simplesmente. Né? E aí quando a gente fala da magia em si, né? Lembra, a magia toda ela é mental, né? Então a magia está na mente, o poder é da mente, mas os cristais eles vão potencializar aquilo. Então eles são como se fossem amplificadores daquela energia. E eles também são uma forma de você ter no plano físico algo que represente aquilo que você quer. Então, por exemplo, magia e inconsciente, magia. Não sei se você sabe, né? Acho que você fez PNL também, né? Não. Ou tem algum conhecimento. Mas a PNL, ela veio da magia xamânica, dos kahunas. Né? Então, tudo que Que eles legal. trazem ali tem a ver com isso. E quando você fala sobre ancoramento, por exemplo, então imagina que você vai fazer uma magia para prosperidade. Então, primeiro que você já está colocando a sua intenção ali, muito forte, vai fazer o seu ritual com afirmações, com, enfim, uma série de coisas que você vai colocar uma intenção forte, uma energia naquela pedra, e cada vez que você olhar para aquela pedra, cada vez que você tocar nessa pedra, cada vez que ela tiver contato com você, aquela energia vai estar sendo trocada com você. Então a pedra também vira um carregador de energia, uma bateria, vamos dizer assim. Então, cada vez que você estiver, por exemplo, desanimada com relação ao dinheiro, financeiro e assim por diante, essa pedra ela vai te reabastecer. Né? Mesma coisa o amor, mesma coisa a autoestima. Então, a autoestima, por exemplo, é um tema bem interessante porque muitas pedras ajudam a pessoa a trabalhar uma autoestima elevada, né? Uma autoestima benéfica. Então, se você tiver com baixa autoestima, você pode fazer um ritual, você pode fazer. Aí a gente pode trabalhar, aí, por exemplo, com as deusas, né? Então, um ritual de uma deusa Afrodite, por exemplo, trabalhar com a Vênus do seu mapa astral. Você faz aquele ritual, se sente poderosa, se sente ali, né? Plena de você mesma, se sente com aquele poder pessoal, coloca essa energia na pedra. Essa pedra, ela já tem naturalmente. Você vai escolher, por exemplo, uma pedra como uma rodonita, uma rodocrosita, o próprio quartzo rosa, né, que trazem essa coisa da autoestima muito forte. Ela já vai ter isso naturalmente e você vai carregar ela com a sua energia. Então vira um potencializador, vira um grande potencializador. Eu diria que assim, a pedra sozinha, ela pode atuar? Pode, mas vai ser uma pequena parcela do poder que você teria se você fizesse a sua parte. Então, por Legal. exemplo, se você pega uma pedra para uma pessoa que não conhece, para uma pessoa que não sabe nada, e coloca a pedra no ambiente, coloca a pedra na pessoa, a pedra vai atuar? Vai. Né? Tanto que ela atua em animais. Né? Eu até dou o exemplo dos sabiás Que que eu legal. resgatei, né? Que era o bebezinho que estava morrendo, eu coloquei ele com um monte de pedra e ele conseguiu se recuperar. Mas quando você coloca a sua mente, o poder da sua mente ali,
ele realmente fica muito mais poderoso. E aí a Sim, pedra vai ser algo físico, algo aqui na matéria, né, que vai lembrar sua mente que é sutil, que aquele poder está ali. Então é muito, muito. Claro ótimo. que assim, esse é um tema que daria para falar muito, muito tempo, Sim, mas tem que controlar o tempo aí também. Então, não sei o que mais sim. que você tem de conteúdo para a gente conversar aqui. Sim, falando em controlar o tempo, a gente tem em 60 minutos de live, ela é derrubada automaticamente. A gente começou Sim, 11h13, agora são 11h58, e eu gostaria que a gente já fosse caminhando para o fim. E para o fim, eu gostaria de perfeito. duas coisas suas. A primeira, vou começar com cristais. Quais cristais você indica para essa pessoa? Você falou do kitzinho dos chakras, né? Mas Sim, assim, por exemplo. é, cristais que eu não posso deixar de ter, por exemplo, sabe? Em casa ou tá. comigo para andar pessoal. E quais são os seus favoritos? Então, tipo, quais você recomenda para as pessoas, meio que ou os coringas, ou enfim, quais são os seus favoritos? E uma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas. Então, são três Tá, perguntas aí no combo. perfeito. Bom, qual que as pessoas, todo mundo deveria ter, primeiro, como eu falei, né, o grande cristal mestre aí, que é o quartzo translúcido. Então, esse é um cristal que todo mundo deveria ter. Se você tem uma espiritualidade, ter ele no seu altar, ter ele junto com você, porque ele realmente, ele pode fazer tudo, né? Você pode programar ele, inclusive, para atuar em cada um dos chakras. Por ele ser translúcido, né, ele ser branco, tem todas as cores, você pode dizer, você pode visualizar ele laranja e atuando no chakra sexual, por exemplo. Então, esse seria o primeiro. Né? Se você for ter um único cristal, que seja um quartzo translúcido, aí você escolhe aquele que te chama, aquele que tem uma energia bem ressonante com você. Agora, outra pedra que é muito, muito interessante ter, né, porque ela é uma pedra de proteção muito forte, muito boa, é a turmalina negra, que é essa daqui, e obviamente você vai ter uma menor para andar no bolso, você pode ter no ambiente, né? Quanto maior a pedra, mais forte ela vai estar atuando, né? Então isso aí também é interessante Que para o legal. ambiente, geralmente é interessante ter pedras maiores, né? Então a turmalina negra para poder te trazer uma proteção e também ao mesmo tempo um aterramento, porque ela é do chakra básico. E aí a gente pode falar das pedras dos chakras, né, que são pedras que você pode ter, por exemplo, o quartzo translúcido já vai atuar no chakra coronário, a ametista vai atuar no Ajna Chakra, que é uma pedra que todo mundo deveria ter também, porque ela é muito comum, muito fácil de encontrar. Quartzo azul, né, que é bem comum também, muito fácil de encontrar. Quartzo verde e quartzo rosa, para estar atuando ali no seu cardíaco. O citrino natural de preferência. Se você não puder ter o citrino natural, então você pode ter uma pirita, né, que ela é bem interessante também. Ela vai atuar também no tema do citrino, que é abundância, prosperidade, e também vai atuar no chakra do plexo solar, para poder, por exemplo, ativar o seu fogo digestivo, o Agni, que a gente fala na Ayurveda. Então, é uma pedra que você pode ter. Se você puder ter o citrino, é mais legal, porque você mantém ali a família dos quartzos, que é uma família muito próxima da gente. Se não puder ter o citrino, aí você pode encontrar outra pedra amarela, até como o jaspe amarelo, a pirita e assim por diante. Para o chakra sexual, o que seria interessante é uma cornalina. Né? Só tem um probleminha que a cornalina, deixa eu pegar ela aqui, isso aqui eu tenho um Yoni Egg de cornalina, ela é assim. E a Hum. cornalina também costuma ser meio falsificada aí no mercado. Então o pessoal pega a ágata, queima ela e vende como cornalina. Então também seria interessante. Se você for no Hum. espaço cristalino, só vai ter a cornalina original. Mas é uma pedra interessante. Outra também, que aí essa não é tão falsificada, que é interessante ter, a calcita laranja, que vai atuar no chakra sexual, que é bem interessante. E para o chakra básico já vai ter a turmalina. Caso você queira ter uma a mais, pode ter um quartzo fumê, que é bem interessante. Né? Ele atua realmente no aterramento, na proteção. Outra pedra que eu acho que vale muito a pena ter é o olho de tigre, porque ela é uma pedra de poder. Né? Ela trabalha aí essa questão do poder, da proteção, proteção contra inveja, que é uma coisa muito complicada hoje em dia. Né? As pessoas têm inveja, seja consciente ou inconscientemente, e o olho de tigre ela ajuda a proteger. E por fim, claro que eu poderia estar falando muitas outras pedras, mas a Aham. selenita branca. Selenita branca que eu estou com uma pequenininha aqui, que é um pingente, que ela é uma pedra muito, muito interessante também. Primeiro porque ela limpa as outras pedras, então ela limpa a pedra de forma seca, né? Você não precisa colocar na água nem nada. Ela está ali com uma selenita branca, perfeito. E ela é uma pedra muito, muito boa de conexão espiritual. Ela é uma pedra que atua no chakra estrela da alma, né? Sim, Então é uma pedra muito, muito elevada, uma vibração incrível. Então vale a pena ter uma sim. selenita.
Com relação a pedras preferidas, eu vou ser sincero, eu não tenho muita coisa de preferida. Eu tenho as pedras que eu estou mais utilizando hoje, por exemplo. Então, a pedra que eu estou Ótimo. mais utilizando hoje, que eu nem falei dela, que é uma pedra um pouco avançada, que é o Shiva Linga, né, que é uma pedra muito, muito Hum, forte, né, que atua aí com Kundalini, com energia prânica, vitalidade, a ligação, né, para quem tem a ligação com o Tantra, né, com o Shiva, né, com o próprio Deus Shiva, traz a experiência de unidade. Então, eu estou usando muito o Shiva Linga ultimamente, hum. mas é aquela coisa, eu assim, eu tenho muitas pedras e eu vou meio que também na intuição, vendo qual que me chama. A outra pergunta é um recadinho final, né, que você colocou, Sim, qual a eu acho que eu já mensagem respondi. final, né, que você deixaria para as pessoas, ou alguma coisa que você não tenha falado, mas assim, Tá. para arrebatar esse nosso papo de hoje? Tá, assim, uma mensagem final que eu diria, eu já falei um pouco sobre ela, mas vale a pena repetir. A primeira é retorne à natureza. Eu acho que Legal. muitos e muitos problemas que as pessoas passam hoje em dia, seja de saúde, seja mental, seja emocional, vem aí desse afastamento da natureza. O ser humano, assim, ele tem hoje muita tecnologia, ele tem ali hoje muito conforto, muita coisa muito legal, mas ele se afastou da natureza, que é o básico. Então, assim, quando você vai para uma mata, quando você vai para uma floresta, você se equilibra ali. E se você vai para uma mata, uma floresta e fica com medo, e fica incomodada, e tem algum problema ali, é porque tem Hum, alguma coisa em você que tem que ser trabalhada. Porque aquilo ali é a sim, nossa fonte, né? A nossa, o verde por si equilibra, né? Então volte à natureza. E se você não pode, né? Se você não tem, por exemplo, eu, ainda bem, porque ainda bem não, né? Eu criei essa realidade, eu manifestei essa realidade para mim. Eu todo dia eu tenho que ir para alguma mata. Então hoje mesmo eu fui correr e eu fui correr nos lugares que ali numa legal. montanha, no meio da mata. Mas se você não pode, né? Primeiro você pode ir em parques, você pode ir, enfim, locais da sua cidade que tem, e você pode aí também ter plantas, ter cristais e óleos essenciais para estar junto com a natureza. E a segunda coisa é medite todos os dias. Todos os dias. Isso é uma coisa também que, se as pessoas colocassem no dia a dia, todo dia meditação de forma séria, de forma disciplinada, as coisas seriam muito diferentes. Porque a meditação por si, ela trabalha muitos males, né? Muitos medos, muitas tristezas, muitas coisas que as pessoas têm hoje que elas buscam fora, né, a solução, elas buscam remédio, elas buscam, né, enfim, eu falei hoje do Netuno, né, no mapa astral, elas buscam o escapismo, né, que é a questão das bebidas e drogas e coisas do tipo. Se ela estivesse meditando todos os dias, cada vez mais ela estaria se conhecendo, entendendo tudo que está se passando por ela. A meditação também é uma forma da pessoa entender a missão da vida dela, o que ela veio fazer aqui nesse planeta, né? Então, assim, eu, como terapeuta, como astrólogo, enfim, eu posso dar várias dicas, né, para o autoconhecimento dela. Mas é quando ela vai para a meditação que ela começa realmente a ouvir aquela voz do coração. Então, dois recadinhos para terminar e vai para a natureza e faça a meditação. Se puder meditar na natureza, você já tem um combo aí que vai realmente, Sim, você vai ver que em poucos minutos no dia já vai fazer uma grande diferença. maravilhoso. Gratidão, Amir, por você ter participado, por você ter vindo. Gente, essa live vai ficar no meu YouTube com os contatos do Amir e os convites dele também, do curso maravilhoso de cristais que ele tem, de todas as outras criações dele. Então, se conecte com ele, é maravilhoso. Você tem também grupos no Telegram, né? De todo dia você manda alguma coisa, não é isso? Sim, sim, tem um grupo no Telegram que agora todo mundo está indo para lá, né? Então agora está mais fácil de Sim, falar, porque antes era sim, assim, eu falava no Telegram, as pessoas, o que que é isso, o que que é isso? Então, na verdade, é um canal, né? É um canal certo. onde eu vou mandando todo dia mensagem, né? E Uhum, como é canal, não é aquela coisa de fica muita mensagem, então não precisa se preocupar com isso. É simplesmente um lugar que você vai ter a garantia de que você vai receber tudo que eu mandar, porque o Instagram você sabe que ele não manda para todo mundo, o YouTube também não, e assim por sim, diante. sim. E lá eu falo Ótimo. sobre astrologia praticamente todos os dias, falo sobre cristais, xamanismo, tantra, sobre tarô, enfim, eu vou falando sobre tudo que eu trabalho. Então, são áudios de mais ou menos 10, 15 minutos, fora que eu vou compartilhando as coisas que, por exemplo, eu mando no Instagram, eu mando no YouTube, para a pessoa ficar ali. E tem também o grupo no Telegram, para quem quer realmente interagir um pouco mais. Nesse mesmo canal gera um grupo, né? E desse grupo a pessoa pode falar, se ela quiser, ela pode se expressar ali, mas o foco ali é no canal. Quem entrar no canal do Telegram tem também os caminhos, né? Instale o Telegram no seu celular se você não tem, e você pode ter ali, ouvir, a gente pode estar mais próximos ali, né? Trazendo a energia do dia a dia. Porque, por exemplo, hoje eu falei Maravilha. sobre o contato da Lua com Netuno. É bem interessante todo Uhum. mundo poder trabalhar isso.
Maravilha. Então eu vou colocar a gente no YouTube para todo mundo acessar você, tá bom? Ah, Rô, gratidão, fico muito feliz. Gratidão, Eu Amir. não, Vou te eu não desligar. consigo colocar a mão assim porque eu estou segurando o celular, mas Sim. beijão. Obrigada. Eu vou te desligar agora para dar os recados finais. Gratidão mesmo por ter participado, tá bom? Ah, Rô, um beijão para vocês, muita gratidão. Tchau, tchau. Obrigada. Hum... Ixi, peraí. Calma. Gente, gratidão por ter participado. Sullivan, Josimara, Sandra, gratidão pelas perguntas. Agora esse vídeo vai para o YouTube com todos os contatos. Semana que vem vai ser diferente, a gente vai trazer dois convidados. Então vai ser o Márcio Dias Lopes e a Mariana Paz. O Márcio Dias Lopes vai falar sobre entidades e a Mariana sobre Reiki. Então, deixe seus comentários para que a gente possa fazer as perguntas, né, mais especializadas, o que vocês querem saber sobre isso. E gratidão mais uma vez por ter participado, ok? O que mais é possível que você ainda não considerou.